Bem-vindos ao Cast Mesando. Hoje estamos aqui com o Gabriel Fogaça, que veio contar sua história pra gente. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite, né? E por ter me chamado, me reconhecido, né? Para nós termos essa conversa. Eu que agradeço por ter disponibilizado seu tempo. Então vamos começar aqui. Acho que a maioria das pessoas conhece o Gabriel porque não foi só a Jéssica que foi pro Canadá. O Gabriel também foi. Pra quem é mais velho aí entendeu o meme, né? Pra quem é novinho já não. Acho que o Gabriel já não entendeu, né? Não. Então. Então, pra quem tiver mais 20 aí vai entender, porque tem um meme, assim, deixa eu te explicar, né? Que era uma propaganda, acho que de bolsa, do que era? Era alguma coisa de, tipo, ações, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não sei se era isso, mas enfim, era uma propaganda na televisão que daí os pais, o pai falava assim, ah, tá todo mundo feliz, tá todo mundo aqui, menos a Jéssica que foi pro Canadá, entendeu? Quê? Luísa, não é Jéssica, eu já tô falando errado. Luísa, não é Jéssica. É Eu já ouvi isso aí, mas pela Jéssica não reconheci. Tá errado, não é Jéssica, é Luísa. Então, não sei nem repassar os memes. Mas entendi. Entendeu? Agora sim. Então vamos começar lá do início da tua história. Como que foi pra você tudo isso? Da onde que surgiu? Deixa eu começar lá no ponto do começo. Da onde que surgiu a... Como é que não é ideia? Oportunidade. Então, lá em 2019 foi quando o governo lançou, né, o programa Ganhando o Mundo. E a gente começou a repassar nos grupos das escolas. Aliás, não foi em 2019, foi em 2021. Isso, porque a gente estava na pandemia ainda. Então a gente, lá em janeiro, chegou uma mensagem no grupo da minha turma desse programa. Você estudava no... Eu estudava no Maria Ignácia, e daí naquele ano, 2021, eu estava indo pro Júlio, iniciando lá no formação. E chegou a mensagem, né? A gente viu, a mãe viu também. E surgiu a ideia da gente fazer a inscrição, de ver um pouquinho mais sobre o programa. Que era uma oportunidade maravilhosa, né? Ter essa vivência, né, em outro país, conhecer outra cultura. E os requisitos eram a frequência e as notas. Então tinha que ter notas acima de 8 e a frequência acima de 75%. E eu, né, minha mãe sempre me incentivou, falei, vamos lá, né? E a gente fez a inscrição, isso em janeiro. E fizemos a inscrição e ok, né? E eu assim, eu sabia que eu tinha um bom rendimento, era um bom aluno, mas eu não sabia que eu poderia ser um dos selecionados, né? Porque seriam somente 100. Era 100 do 100 do país? Paraná. Do Paraná, era um projeto do Isso. Paraná. Então, tinha duas seleções. A primeira seleção era um de cada município, então daria 300 e... Na época deu 366, porque não teve todo, não foi um por município, teve municípios que não tiveram inscrições. Então, teria essa seleção e depois desses 300 e pouquinho, ficava somente 100. No caso, os 100 melhores, né? E passou a primeira seleção. Eu nem vi qual que era a minha colocação. Sei que em fevereiro estava quase voltando às aulas, de maneira remota ainda por causa da pandemia. E o diretor do Júlio César, né, entrou em contato com a minha mãe para falar que eu tinha sido um dos selecionados. Então já dava para dar entrada na documentação. E quando ela me falou isso, foi um misto de emoções, né? De muita alegria, também é, fiquei receoso, né? Preocupado. Porque eu falei, embora eu sempre almejei isso, eu nunca pensei que eu iria viver tanta coisa somente com 15 anos, né? Então foi um misto de emoções. Porque eu não sabia que seria já, né? E eu não podia perder uma oportunidade daquela. Você tinha passaporte? Não, não tinha Você não tinha nada, então. nada. Você pensou, vou me inscrever, mas sem muita intenção. Sim, aham. Eu não tinha essa. Eu nunca pensaria que eu estaria entre os 100 melhores do Paraná, né? Nunca tinha essa percepção. E aí começou o processo, né? Então, a princípio,
o programa ele iria mandar todos os alunos para Nova Zelândia. Mas Nossa, lá em Nárnia, muito aham, longe. lá para Nova Zelândia. Só que o que aconteceu? É a pandemia, né? Então a pandemia atrasou muita coisa. Então a gente soube que eu soube da minha que eu fui selecionado em fevereiro, daí lá em maio que nós fomos ter mais informações. Então, o governo ele disponibilizava um curso de inglês, disponibilizava o passaporte, o visto, tudo isso, né? Então era só a presença da gente e eles fariam tudo Nossa, por nós. nossa, olha que sonho, né? Que Porque sonho. pra quem não sabe, é muito difícil tirar essa documentação, Sim. né? Então, você conseguir ali o governo ter Aham. é muito melhor. Sim. E daí, lá em. é, a gente tinha bem poucas informações. A gente começou a fazer o curso de inglês e a gente, a princípio, sempre via sobre as temáticas na Nova Zelândia. Só que em julho, a gente teve uma reunião que o governo comunicou que a Nova Zelândia ela não estava abrindo é, as. Não estava abrindo Ah, as é. fronteiras por causa da pandemia. Aham. Então, quando começou a pandemia, eles fecharam as fronteiras e como a gente ainda estava no auge, né, que era em 2021, eles não estavam aceitando os intercambistas. Aí teve uma possibilidade de mudar de país, que foi para o Canadá. Aí quando eu soube disso, eu fiquei mais feliz ainda, porque Nova Zelândia é legal, só que o Canadá, na minha percepção, seria melhor ainda. Até por causa do clima, por causa da cultura, porque preferiria mais o Canadá. Pra quem é fã do Senhor dos Anéis, ele ia ser muito bom a Nova Zelândia. Pois é, mas eu, né, então, o Canadá foi o melhor lugar. Então, aí, né, começou a desenrolar pra gente dar início pra essa a ida, né? E é, começamos a ver mais sobre a temática do Canadá e teve também a mudança de que seria no primeiro semestre de 2022, Uhum. por causa do tempo, né, da pandemia, então acabou atrasando tudo isso. Mas foi para que tudo desse como eu gostaria, né? Então tudo aconteceu ali para no final dar tudo certo. Aí terminei o curso de inglês em novembro, aí a gente iniciou a documentação relacionada a passaporte e a visto. Também a gente foi para Curitiba, na Polícia Federal, fez o passaporte. Aí em janeiro nós fomos para São Paulo e lá onde nós fizemos o visto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o seu nível de inglês antes? Era seu nível de inglês? O meu nível de inglês antes era um básico indo para o intermediário. Porque eu Com sempre. o curso ou não? Isso Sim, antes do curso. antes do curso. Antes do curso de inglês. Porque eu sempre fiz curso de inglês. Porque é uma língua que sempre me atraiu. Aham. E eu sempre tive comigo de que se eu tivesse uma segunda língua, seria mais fácil para mim, né? Então, desde pequeno eu fiz curso de inglês. E daí, com o curso do governo, foi aperfeiçoando, né? Principalmente relacionado à temática do país onde eu iria. Só que depois que eu terminei o curso, eu vi que eu tinha o meu vocabulário se ampliou mais. Só que, falei, o curso que nós aprendemos aliás, o inglês que nós aprendemos é um pouco diferente da realidade. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, gente, eu entendia muito pouco. Nossa, credo, né? Eu fiz curso de inglês e É que uma. igual aqui no Brasil, a gente Sim, tem muitas gírias, né? pois é. Lá eles também tem. E na primeira semana eu entendia assim as coisas, mas demorava, né, me Uhum. contextualizar. Mas depois de 2 semanas eu já estava entendendo tudo, né? Eu falei, a gente aprende o inglês formalmente, né? Mas na vida real nós não utilizamos o formal. Nós utilizamos ali as linguagens coloquiais, vai ter também as diferenças regionais, Aham. e isso acontece no inglês também. Então, muita coisa eu aprendia na prática. Falei, a prática é o melhor método de se aprender, né? Então, eu saí daqui com o inglês intermediário e evolui muito quando eu voltei para cá. Então, eu percebi uma evolução muito grande. Foi grotesca, porque muita coisa eu aprendi na Na prática. prática. Então, todos os dias era um vocábulo novo, né? Um Uhum. contexto diferente. E você foi pra lá, tipo, eu vou perguntar umas coisas bem, às vezes, bobinhas, assim, mas é porque a gente quer saber Sim. tudo, né? Antes de você ir, tipo, você tava falando ali do teu passaporte, você foi pra São Paulo e tal, teve alguma dificuldade, assim, ou algum, é,
Alguma coisa que deu, tipo, uma travadinha ali na documentação? Ou foi, tipo, deu Não, tudo certo? deu tudo certo. É, correu tudo muito bem. Então era pra Era ser. pra ser. E eu sempre fui muito determinado a ir e viver muito bem essa experiência. E eu acredito que isso que facilitou muito a minha adaptação lá, com a cultura, com a família, porque eu fui determinado a ir, né? Você ficou quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E como foi a despedida, assim, da família? A despedida não foi fácil, né? Mas ao mesmo tempo Foi feliz, foi Virgínia? feliz. Porque eu falei, eu sabia que eu estava indo, mas eu voltaria, né, em Uhum. breve. Então, é, eu falei, eu fui sem olhar pra trás. É que quando, tipo, igual você sabia que você ia voltar, Sim, né? E quando você tá indo pra um lugar que você quer ir, eu acho que você sai feliz, né? sim, Não fica pensando muito. pois é. Eu falei, tinha muita gente do E meu a intercâmbio. realização também da tua família, Sim, né? tinha muita gente do meu intercâmbio que para eles foi muito difícil isso. E eu acredito que isso prendeu também. Então, pelo fato de eu estar indo com essa visão de que seria uma oportunidade maravilhosa, de que eu tinha que aproveitar isso, isso facilitou muito. Eu falei, eu estou indo sem olhar para trás, porque eu não queria que nada me deixasse receoso, Aham. sabe? Então eu fui e falei, vamos lá. Quando eu entrei eu saí de Irati, né? Saí de Irati, daí fomos para Curitiba, onde lá a gente teve um treinamento também, teve algumas palestras, algumas orientações antes do embarque, é, né? Fui muito feliz. A minha família, claro, todo mundo sentiu a falta, né? Mas falei, em breve eu já estaria ali de novo. E você foi, porque você falou que aqui foi selecionado você e mais 100 pessoas. Isso. Mas você foi sozinho? Tipo, ou você tinha algum amigo que você fez nesse decorrer do processo aí? Eu falei, ó, apesar de tudo, né? A gente criou um círculo de amizade muito grande entre os intercambistas, porque eram 100 pessoas, a gente tinha as aulas, Eram os juntas? cursos, né? Então a gente tinha algumas turmas, não tinha algumas pessoas que a gente tinha mais afinidade, tinha pessoas que, né, a gente não se conhecia muito ainda, mas a gente fez muitas amizades, principalmente é, as pessoas aqui do nosso núcleo, né, do núcleo de Irati, Uhum. que daí abrange é, Malé, Populares. Prudentópolis, isso. Então a gente foi criando um vínculo maior. Então isso também facilita bastante, né? Uhum. Falei, a ida. Você sabe que você, mesmo não tendo proximidade com as pessoas, Sim, elas são brasileiras. sim, Você tem alguém ali, né? pois é. E para minha cidade foram, é, acho que acredito que 16, se não estou enganado, 17 pessoas. Porque a cidade que eu fiquei era uma cidade enorme, né? Um grande centro. Então, Aonde que você ficou? o Winnipeg. Winnipeg é a capital da província, né, de Manitoba, que é a mesma coisa que estado. Então era a cidade. Falei, eu saí de uma cidade de 14 mil habitantes e fui para uma de 500. Então foi uma mudança muito grande, né, de sair de uma cidade pequena e ir para um grande centro. Uma vida totalmente diferente, uma rotina diferente. E aonde você ficava lá? Eu fiquei na casa de uma família, de uma host family, que no caso seria uma família anfitriã. Então, a minha família era eu e a minha host mother, né, a minha mãe anfitriã. E Só vocês? só nós. E dois gatos também. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente realmente se conectou, criou um vínculo de uma família. Porque ela me incluiu na família dela, me incluiu no círculo social dela. Então, isso facilitou muito o processo também, porque a gente se sentiu. é, Ali tinha muita coisa em comum. E você tem contato com ela ainda? Temos. Ah, então foi um vínculo Sim. que criou e Não, ficou, né? não só com ela, mas também com os amigos dela, com a família dela, ainda a gente às vezes conversa. Então isso foi de grande valia. Eu acredito que é, se fosse diferente, às vezes a minha adaptação não teria sido tão fácil. Uhum. Porque ela sempre me ajudou desde os primeiros dias. Porque é, falei, você vai muito receoso. Quando eu fui pegar o meu último voo de Toronto para Winnipeg, foi o momento que eu pensei, depois daqui eu vou conhecer a pessoa a qual vai ser a minha segunda família. E dá um medinho, né? Porque Pois, você vai morar com essa pois pessoa. é, Você não conhece. naquele momento assim que eu me deparei, que eu pensei nisso, eu falei, nossa, né, o que que eu estou vivendo? E, né, embarquei, cheguei em Winnipeg, comecei ver ali pelos vitrais, né, tudo branco, um frio.
lá embaixo, a gente desceu, tinha várias pessoas que estavam esperando os outros intercambistas, né? E naquela hora eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui, né? Mas fui, ela já veio mesmo, ela estava com uma placa, escrito Bem-vindo, Gabriel, né? E foi maravilhoso. A partir dali a gente foi criando um vínculo, ela foi me ajudando muito na questão também da língua inglesa. Chegamos em casa, a gente conversou de como que. Conversou ali sobre. Eu contei um pouquinho de mim, ela contou um pouquinho dela, me apresentou a casa, e deixou essa experiência ainda melhor, né? E como é que. Você saiu em que mês daqui? Saí em fevereiro, Nossa, você saiu no verão, né? no verão daqui. Como que foi essa mudança de clima, assim? Cheguei lá em fevereiro, né? Cheguei na semana mais fria que eles estavam. Muita, muita, muita neve. Uns dias antes eles tinham passado por uma nevasca. Você sai de camiseta daqui e chega Aham. lá de blusa. Muito frio. E daí eu peguei menos 40 nos primeiros dias. Já tô tremendo só de pensar. Ai, cara. E por incrível que pareça, eu gostei muito, porque eu gosto muito do frio. Então, Mas isso facilitou bastante. essa é uma dúvida que eu tenho muito. Tipo, a sensação térmica de lá. É porque assim, a gente fala que lá faz, tipo, você falou menos Sim. 40. Só que eles têm toda uma estrutura, eles estão Sim. preparados pra receber esse Sim. invernão, assim, né? Como que foi, tipo, a sensação pra você? É muito, muito pior? Como é que é? Então, a neve, ela é fria, né? Como acredito que a maioria das pessoas imaginam. Só que a diferença é quando tem vento. Então, se não tiver vento, não é tão frio assim. Agora, se tiver vento, aí já muda um pouco. Então, tinha dias que era um vento de cortar, porque era um vento muito frio. E também lá o inverno muito seco, então também é um pouco mais difícil, né? Eu passo frio aqui no Brasil, hoje tá, sei lá, 10 graus agora, tô tremendo de frio. Pois é. Mas e eu lá, eu esperava mais do frio, porque, Eu esperava mais o frio. Eu esperava mais. pois é, porque para mim ir pra escola, eu colocava uma, um conjunto térmico, né? E colocava uma calça jeans, uma calça de moletom, colocava uma camisa de manga longa, né? Colocava ali um moletom e colocava aquela jaquetona. Uhum. E pra mim estava tranquilo. Então já podemos ir pro Canadá. Já tô aceitando agora. Já que já me tranquilizou do frio ali, então tá de boa. Sim. E daí colocava cachecol, às vezes, o gorro, né? Porque o vento é o que vai fazer você sentir mais frio. Porque a neve é tranquilo, é gelado, mas se não tiver vento ali, vai, né? Agora tinha dias que estava nevando, um pouco nevando com um pouco de garoa, Uhum. nos dias menos frio, né? E vento. Aqueles dias eram insuportáveis, porque daí o trânsito era caótico, era nossa, muito complicado, sabe? Mas, resumindo, o frio de lá é um pouco mais Pior. rigoroso, só que quando tem vento, ele se intensifica. Uhum. E pra mim foi um frio tolerável. Agora, tinha pessoas do meu intercâmbio Eu passando frio agora. que já sentiam muito frio, muito frio. E daí você chega nos lugares, a gente tira o casaco, porque é aquecido, né? Uhum. E na escola também tudo aquecido, então você chega, coloca teu casaco no armário e Ai, que chique! normal. Nossa, eu acho muito chique isso de ter Sim. armário no colégio. Aham. Nossa. Não, é que eu falo, por exemplo, quando eu estudava, não que eu seja velha, tá? Mas assim, há uns aninhos atrás, quando o Gabriel tava nascendo, mais ou menos, não existia esse negócio, tipo, Existia, mas era pouquíssimo falado, assim, Sim. de intercâmbio pra você sair e tal. Hoje em dia, eu vejo que, tipo, é muito mais... Tem mais facilidade. Isso. assim, sabe, dessas coisas. Antes você que tinha que correr atrás. Aham. Agora o governo vem atrás de você, assim, Sim. E antes não existia. Porque com certeza, se tivesse, eu ia. Não sei, né? Mas eu tinha nota boa. Sim. A minha mãe não deixava eu tirar nota baixa, né? Deus do livre. Sim, né? Eu imagino, né? Professora? Eu faço margem nos 4 cantos da folha até hoje, pra você ter noção. Traumatizei.
Não traumatizou. Ajuda bastante, assim. Sim. Mas, assim, tem uma pergunta que eu tava pensando lá no carro. Eu sei que muita coisa é gravado lá no Canadá. Tipo, filme, série, blá blá blá. Até coisas que falam que acontecem nos Estados Unidos, a maioria das pessoas gravam no Canadá porque é mais barato, né? Você conseguiu encontrar alguma cena de alguma coisa rolando assim? Alguma gravação lá? Pior que eu não, mas alguns amigos intercambistas falaram que viram isso, sabe? Porque eu costumava sair mais fim de semana, então quem circulava mais pela cidade encontrou isso. Eu nunca me deparei. Geralmente, quem, tipo, tá gravando é dia de semana, né? Sim, Tá aham. trabalhando. Ah, mas deve ser emocionante, né? Acredito E que sim. famoso, encontrou algum famoso? Famoso não. Apesar de que se a gente, eu acho que se a gente tá em países assim, a gente pode ter até esbarrado no famoso e não sabe, Pois porque é. estão passeando, né? Sim. E como que foi, agora, uma pergunta íntima. Desculpa, mas eu preciso fazer. Como foi tomar banho lá? Porque deve estar um frio. Eu sei que a casa é aquecida, mas, tipo, é tenso? É tenso? Pior que não. Não era. Não, Não. tá quentinho, Sim, é aham. quente mesmo. É tranquilo. É que vai que, né, um dia eu vou pra lá. Daí eu já tô pensando em todos os detalhes. Não, mas é tranquilo. Não, nem se preocupe com isso. E a tua mother. Como é? Host Host mother. mother. Você já falou pra ela vir pra cá pra conhecer o Brasil? Falei, ela falou que quer vir. Ela já foi pra Cuba, Ah. perto, né? Mas ela quer vir pra cá. Não só ela, mas também as amigas dela Uhum. querem vir conhecer. E ela já tinha recebido outras pessoas além de você? Ela recebeu, acho que mais, se eu não estou enganado, dois intercambistas, porque daí logo veio a pandemia. Ah. E daí isso já dificultou, né? E daí, depois que eu retornei, ela ficou um tempo sem, não recebeu mais intercambistas, e daí ela começou a buscar um sonho dela que ela tinha, que era ser comissária de bordo. Aí, logo que eu retornei, ela fez os cursos, né? E agora ela é comissária de bordo também. Quando eu estava lá, ela trabalhava para o governo, em home office, mas ela queria muito sair. Ela saiu e agora é comissária de bordo. Ela Que tinha um sonho legal. e ela sempre manda as fotos dela. Uhum. E ela Você conseguiu. entra em contato, vai que você Sim, volta, né? sim, mas tenho planos Ah. de retornar. E quais eram as matérias que você estudava lá? Eram as mesmas que você estudava aqui? Algumas. Então lá a gente tinha a opção de escolher as disciplinas, né, os componentes curriculares, e também a gente tinha somente 5 aulas por dia. Uhum. Era período integral, minha escola, então eu ia para a escola, a minha aula começava às 8 e terminava às 15h45. Então era o dia todo na escola. E tinha almoço? Não, a gente podia levar o almoço, mas também podia comprar lá. Ou também Uhum. podia sair e comer e depois retornar. Veja a confiança, né? Né? Aqui no Nossa, aqui no Brasil não Brasil, daria certo. nem que se fosse assim, o diretor falando, vocês podem comprar ali na frente, na cantina da frente, atravessando a rua. Não dá. Não dá certo. E lá, nossa. Então, eu às vezes levava ao almoço, ou às vezes eu saía comer. Tinha um restaurante perto lá. Restaurante não, né? Fast food, porque o almoço lá era qualquer coisa menos comida. É mais a gente que tem Arroz, feijão. aham, tem esse costume. Lá não. Lá as principais refeições são o café da manhã e a janta. O café da manhã, porque é, as pessoas têm mais tempo de preparar, e daí eles estão ali em família, depois disso eles vão para o trabalho, vão estudar, e depois eles só retornam à noite para casa. Então lá teve a janta, tem lugares que 6 horas, e daí depois vão dormir. Então, varia muito. No meu caso, era normal, era pelas 8, a gente estava Uhum. pronta. Mas a princípio era café da manhã e almoço, e janta. Janta. O almoço era ou podia ser um sanduíche, podia ser um biscoito, bem, sabe, uma comida básica.
que não é algo que, né, eles precisavam. A gente é acostumado a comer arroz, feijão, carne, Aham, né? Não, sim. lá não Já tem não. esse Sim. hábito, assim, né? Aham. E você podia escolher as matérias? Podia escolher as Então matérias. você podia não ter matemática. Brincadeira. Na verdade, eu podia e não podia, né? Porque como eu estava ali como intercambista, eu tinha que ter pelo menos alguma coisa relacionada à Aham, matemática. exatas, né? Mas como que funciona lá? Então, por exemplo, se você não tem matemática no primeiro ano, até o terceiro ano você vai ter que ter a matemática. Em algum momento você vai ter que escolher ela, sabe? Uhum. Então, eu tinha é, língua inglesa, história do Canadá, educação física e matemática. E daí eu tinha também um horário livre. Você imaginou? Eu não sei. Você falou que você não gosta muito, né? Sim. Então, Eu prefiro a parte de linguagens, aham, né? Então, a parte humanas, né, no sim, caso. Você imaginou? Se já é difícil aprender matemática em português, você imaginou aprender inglês? era complicado. Pra quem é, tipo, Era eu, por exemplo. complicado, só que muita coisa que eu vi lá eu já tinha visto no Brasil. Por incrível que Olha. pareça. Então daí, Uhum. sabe, meio que foi mais fácil. Mas é complicado. Ah, que sorte, né? Porque Pois é. se for ver um conteúdo que você não viu nunca na vida, é que você entrou no primeiro ano. Entrei no isso. No primeiro ano. É que o primeiro ano é mais uma revisão de tudo que a gente Sim, já viu. aham. Um pouquinho mais, né? Sim. Então, eu tinha a opção de ter 5 aulas ou ter somente 4. Então, daí eu escolhi ter 4 aulas e ter um horário livre, que daí era o meu spare time. Que daí nesse horário eu podia ter uma aula, mas também eu podia ter esse horário vago. Eu escolhi ficar com esse horário porque eu podia fazer tudo que daí relacionado à escola, na escola. Uhum. Porque eu saía de casa às 7 e chegava em casa é, perto das 5, porque, né, cidade grande, pegava Ônibus. 2 ônibus, né, eu falei, eram os dois extremos da cidade, minha casa num lado e a escola em outro, né, então a locomoção demorava bastante ali. Então daí na escola eu fazia tudo que tinha que fazer, tarefa que tinha, que era pouca coisa, e Depois fazia. ficava Depois ficava mais, mais mais de tranquilo, boa, né? isso. E educação física também, que, por exemplo, lá tinha vários tipos de educação física, não é somente um. Então tinha aquela voltada para dança, aquela voltada para o basquete, que é um esporte é, tradicional lá do país. E tinha também a educação física que eu fazia, que era uma educação física parecida com a do Brasil. Só É um que, misturadão de tudo. isso, aham. Só que para mim, eu não curto educação física. Então lá, para mim, a aula mais difícil era educação física. Por Eu já incrível ia que ser a pareça. minha melhor aula. Eu dá pra fazer todas educação física. Mas é. E eu fui tentar tirar, eu tinha que ter uma aula de educação física. Ah, tinha que ter. Eu tinha que ter uma aula de educação física. Pelo menos alguma coisa relacionada à atividade física eu tinha que ter. Nossa. É, mas faz sentido, né? Faz É sentido. igual matemática, não dá pra tirar Pois matemática é. da vida da gente, né? Sim. Infelizmente. Desculpa, professores de matemática que estão assistindo isso. Mas aqui, parabéns, vocês são muito inteligentes. Não. Sim, né? Ui, Porque matemática não. entender aqueles números, né? Tem um trauma de matemática. Porque eu tive bioestatística na faculdade. Eu entrei em educação física achando que eu ia ser maior, tipo, ser muito divertido, que eu não ia ter matemática. Daí veio a bioestatística, que é um negócio do Saci, né? Pra não falar outra coisa. Eu não, até hoje eu tenho um trauma disso. Por isso que daí antes eu até nem ligava muito. Eu fazia tudo, né? Agora eu tenho trauma de matemática. Que eu pensei, vou entrar lá, só matemática básica, né? Matemática básica, vai nessa. Vou voltar pro assunto aqui, né? Que a gente. É... Pera que eu me perdi. A gente tava falando das tuas aulas e tal. Teu retorno. Deixa eu ver. Pera lá. Eu já me volto no foco. É... Tinha que tirar dinheiro todo. Isso que eu ia perguntar. Na- É o governo que paga? Você que paga? O que acontece? Então o governo ele mandava R$ 800 por Reais? mês. Por mês. Reais? Reais. Nossa, dava o quê? Em dólar dava, depende do mês. Tinha meses que dava 190, tinha meses que dava $200. Então, depende. Mas parece pouco, né?
E realmente é pouco se nós formos analisar. Se for só pra comer, dá, né? Sim, só que é muito barato as coisas lá. Então, com esse dinheiro, você consegue fazer muita coisa. Eu gastei um pouquinho mais porque eu comprei muito eletrônico lá. Então daí, Ele foi esse, esperto. então daí por isso que saiu um pouco mais caro. Só que no dia a dia, para você se alimentar, é muito barata a comida lá, né? Então tem as comidas rápidas, mas também tem os restaurantes que são um pouco mais refinados, que tem, né, uma comida diferente. Então vai ser um pouco mais caro, mas vai ser um valor muito acessível. Mas é igual, lá é o contrário daqui, né? Vamos supor um Burger King da vida. Aqui é um absurdo, né? Você Pois vai é. pegar um kit, que eu falo, um trio lá, que é um combo, né? Sim, R$ 60. Vamos pois é. supor. Lá é muito barato. Lá é muito barato. Por menos de US$ 10 você consegue. Então, consegue o hambúrguer, o refrigerante e a batata. Então, Uhum. é muito acessível. Se você for comprar as coisas, tem aquelas lojas Dollar Tree, Ah, Dollarama, eu que sempre tem vejo. coisa por 1, 2, 3, no máximo US$ 5. E tem de tudo, de tudo, de tudo. Então, é barato, se você for analisar o custo de vida. Porém, se você está chegando lá, você consegue viver com pouco, porque nessas lojas tem de tudo e por um valor muito acessível. Então, com US$ 200 eu conseguia comprar muita coisa. E olha que eu gosto de comprar, eu comprei muita coisa que eu trouxe pra cá. E os eletrônicos, né? Só que os eletrônicos daí sempre me mandavam dinheiro daqui pra lá. Daí eu comprava lá. Ai, mas deve dar uma dorzinha ter que converter, né? Porque, tipo, igual você falou, Pior que 800 pra quem mora lá e, tipo, Sim. trabalha e vive lá, beleza, né? Sim, O problema é, tipo, principalmente pra quem vai de turista pra lá, né? pois é. Porque é meio. Sim. Mas parabéns, Gabriel. Você conseguiu me convencer que o Canadá é um bom país pra gente morar. Agora eu fiquei com vontade de ir. Mas não tem, você tem que ir no inverno. Eu aconselho ir no Ui, inverno. não. Mas também tem o Você verão. saiu no verão de lá, Daí né? eu saí no verão. Que daí eu peguei menos 40 e peguei 40 graus. Então foi dois extremos. Verão. Mas eu ainda prefiro o inverno. Porque o verão Aham. é demais, é insuportável. Claro que tem os ambientes são climatizados, tanto para o frio quanto para o calor. Mas eu ainda prefiro o inverno. Nossa, mas que experiência, hein, Sim. Gabriel? E daí você falando do preço das coisas, né? Às vezes a gente ia comprar qualquer coisa. Era US$ 4. A gente fazia conversão. Então de 4 ia para R$ 20. Uhum. Aí depois, depois de alguns meses lá, eu já nem convertia. Porque, Quem converte não se diverte. sim, daí nem convertia, porque, né? A gente acha que é caro, mas pra eles é muito barato, porque eles recebem, né, em dólar. Pra Mas, para quem mora lá e trabalha lá, beleza? sim. Então por isso todo mundo tem uma qualidade de vida muito boa, Uhum. porque é muito acessível, você tem O poder de compra, o né? poder de compra é maior, a qualidade, a vida das pessoas é diferente. Tipo, Como você via na escola. A gente não usava caderno, não usava livro. Era com exceção para matemática, que são coisas mais manuais. uhum. Mas mesmo assim a gente usava muito aplicativo. Então, na maioria das vezes a gente usava computador. Dificilmente eu escrevia alguma coisa lá. Então, a gente fazia provas pelo computador, o professor ele disponibilizava na plataforma da escola. Então, era tudo muito por isso. Então, todo mundo tinha, ou se não, um iPad, tinha um notebook, Uhum. e MacBook. sim, e uma escola pública. A escola, ela tinha também é, aparelho, né, para quem não tinha condição, mas eram mínimas as pessoas, né? Porque o poder de compra lá assim, em comparação ao Brasil, Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que nunca te fizeram. Qual era o teu celular quando você saiu daqui? Você lembra? eu saí daqui, eu tinha um Samsung A51. Qual é o teu celular que você voltou? Que eu voltei o foi com o 11 Pro, Eu sabia, viu? Eu que é o que eu sabia, porque lá é muito barato, sim. né? Daí também voltei com um notebook novo e fone de ouvido, relógio, isso aí eu fui comprando lá. E essas coisas não são barradas assim pra vir? Eu Se fiquei, tiver- eu fiquei com muito medo de acontecer isso.
Mas não aconteceu, professor. Acho que é pra uso pessoal mesmo, né? É, Se você tivesse sim. trazido em grande Pois é, quantidade, né? sim. Mas eu tinha certeza que você tinha trocado o celular, viu? Eu falei, alguém te perguntou isso? Não, Viu? Eu sabia. Mas eu tinha certeza. Até porque o celular, eu não sei como é que funciona agora, né? Mas antigamente eu via que o celular, tipo, o nosso chip daqui não funciona lá, né? sim, Dá pra você comprar um negócio lá que você consegue mudar, né? sim, aham. E você fez isso? Sim. Você trocou de número? Não, eu fui pra lá com o meu WhatsApp normal, daí depois, quando eu troquei de celular, daí eu comprei um chip pra mim poder logar, né? E daí foi assim. Só que daí depois que eu voltei pro Brasil, eu não consegui mudar o meu número por exemplo, do Apple ID. Eu não consegui mudar o número. Porque daí eu precisava do código de confirmação, só que não caía, não né? cai porque tá Aham, na rede. mas deu tudo certo. Mas então o teu número é de fora? Não, meu número daí depois, quando eu retornei, daí eu mudei de novo. Ah, tá. Uhum. Eu fiquei pensando, nossa, de fora. O problema é que se é de fora é que eu não consigo ligar, né? Aham. Mas daí deu certo. Quem que liga hoje em dia? Às vezes, né? Eu hoje estava pensando em te ligar. Ah, mas seria bem útil, porque eu não tenho crédito. Então, se você me ligasse, com Pois certeza ia atender. Ainda bem que Aham. ó, eu, por exemplo, eu não ligo porque eu nunca tenho crédito, viu? Tá explicado porque eu não ligo. E daí lá eu comprei o chip só pra isso, sabe? Aham. E quando você tava lá, tipo, uns, sei lá, 3 meses, não deu uma vontade de falar assim, quero voltar? Ou tipo, uma saudade? Ou o que apertou mais, assim, Pior Porque, que. tipo, você mesmo estando com várias pessoas, ali você tá sozinho, né? Sim. Então, Mas acredita que não. Assim, chegou um momento que ele não queria ir embora. que eu olhei assim, falei, nossa, falta 2 meses pra mim voltar, né? Como passou rápido. E no mesmo dia que eu cheguei, veja como são as coisas, né? No mesmo dia que eu cheguei lá no Canadá, a gente conversou com a minha host, eu subi pro meu quarto e eu vi assim aquela, né, monte de mala e uma bagunça. Falei assim, tomara que esses 6 meses passem rápido. E realmente passou. Quando eu parei pra analisar, eu já estava quase no fim do intercâmbio. Só que passou muito rápido porque eu aproveitei muito bem. Uhum. Né? Eu falei, eu saí daqui com essa mentalidade de que eu tinha que aproveitar cada momento lá, porque tudo um dia vira memória, né? Uhum. Então, passou muito rápido, foi porque eu aproveitei muito. Eu vivi muito bem lá. Foram experiências inesquecíveis, tanto para minha vida pessoal, para o meu crescimento pessoal, amadurecimento, quanto para a minha vida profissional futuramente. Então, isso me agregou muito. Pois é, agora vamos falar sobre a sua vida profissional, né? Que você falou ali. Você será um professor, né? Você já é professor, Sim. né? No caso. Você está no quarto ano de quarto, formação, né? quase encerrando já este ciclo. E quero seguir na educação, na carreira de professor. Já pensei em outras áreas, mas o que me atrai, o que me chama atenção é o ser professor, é atuar na educação. Porque através da educação a gente consegue contribuir para uma sociedade melhor, Uhum. né? Embora seja difícil, porque é uma missão que não é fácil, né? É exaustiva, é cansativa, só que também é muito gratificante, né? Você É que o lidar com as professor pessoas. forma todas as outras profissões, né? Sim. Então, essa experiência que eu tive no Canadá também vai agregar, vai influencia muito nisso, porque a gente vê como que a educação, num país que a educação é valorizada, o quão desenvolvido que o país pode se tornar. Então lá o Canadá ele é o país que ele é por causa que eles investem muito em educação. A infraestrutura das escolas públicas nem se compara com as do Brasil, nem com uma escola particular aqui se equipara com uma pública do Canadá. Tem piscina? Tem, Ai, que chique! tem. Então, primeiramente, a escola tinha 3 pisos. Então, tinha inúmeras salas, refeitório, aliás, 3 quadras. Tinha a quadra interna que era, gente, era fora de série aquilo lá. Tinha academia, tinha, Nossa, a academia só vi na faculdade, imagine. tinha a quadra externa que a gente utilizava no verão, tinha a piscina,
Tinha em todas as salas, O de beisebol. tinha também. Tinha? Aham. Meu Deus, É, eu não sei em de beisebol. todas as salas tinha é, o computador, tinha data show, tinha aquela lousa interativa. Outra realidade. Então, você consegue perceber o porquê o Canadá ele é o país que ele é. Por causa da educação que eles têm lá. Então, todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade. E hoje em dia, você voltou de lá, você falou que você foi com inglês básico, e você Sim, voltou com inglês afiadaço, assim? acredito que sim. É, né, falei, tem algumas coisas que a gente não vai, nunca vai saber tudo, porque a gente não é um dicionário, né? Uhum. Mas eu Mas já diria, sabe falar. sim, eu diria que eu voltei com inglês, se não fluente, quase fluente. Mas é que eu acho que assim, O que muda muito vai a prática. e também de região pra região, né? Sim, Depende de isso onde você vai. vai, sim. Já falou inglês com a minha mãe? Com a tua mãe, acho que em alguns momentos a gente falou, Ó, o é, desafio aí tá lançado. em alguns momentos nas palestras, nas conversas que a gente teve, Ah, que os alunos queriam que a gente falasse. A gente falou em alguns momentos. Mas vai variar muito disso, né? E a prática. uhum. Eu percebo que a prática é a melhor forma de você aprender. Faz. Tem gente que fala francês, né? O O meu irmão. francês é a segunda língua, né, deles. Então, para nós é o inglês Uhum. e para eles é o francês. E uma coisa que eu percebi lá, muita gente sabe falar dois idiomas. Se não dois, está aprendendo o segundo. O Brasil acho que é o único país que não fala, tipo, dois idiomas. Sim. Acho que, na verdade, é a nossa região aqui, né? Pois é. Porque todos os países, todas as outras. Outros É, países falam sim. dois idiomas, pelo menos, né? E lá as pessoas, elas são muito incentivadas a isso. Então, por exemplo, a minha mãe, a minha host mother, ela falava o inglês, ela falava o francês e também ela falava o espanhol para o trabalho que ela utilizava. Então, ela sabia Nossa! 13 idiomas. E lá as pessoas são assim. Então, Você não arriscou um portunhol com ela? a gente sempre comparava é, as palavras. Então, tinha coisa que era muito parecida e tinha coisa que nada a ver, né? Aham. Eu comecei a aprender espanhol, mas daí, por causa do tempo, acabou que não consegui. Mas eu fiz algumas aulas. Porque eu gosto muito dessa parte. Eu ainda pretendo aprender espanhol também. Porque, nossa, você saber falar mais de uma língua é muito legal, né? Eu percebo pelo inglês. E então lá as pessoas elas são muito incentivadas. Muita gente que eu conversei, sabe, falava inglês, falava francês, ou se não falava, Eles estava falam um outro idioma já. e estava aprendendo, ou se não, já estava no terceiro idioma. Então, e você chegou a aprender alguma coisa francês? Francês nunca, nunca tive esse contato com o Aham. francês. Porque lá, igual ele falou que é, tipo, a segunda língua de lá, né? O É. francês eu já escutei muita gente falando, mas Ai, mas eu acho tão chique isso. Tipo, francês, o parece. francês, É tão. sim. Sabe? Parece que a pessoa já tá com uma taça de champanhe na mão, assim, conversando. Sei lá, é muito chique, eu acho. O francês eu acho que ele exige muito da entonação, né? Aham. Então, Eu acho que sim, aham, né? Nossa, eu acho que eu queria fazer um intercâmbio só pra ver a peleia que ia ser pra conseguir as coisas. Porque, tipo, eu tenho um bloqueio com inglês. Agora não, tô desbloqueando, bem. Porque eu sempre fui forçada a aprender o inglês. Não pela minha mãe. É porque a minha mãe sempre trabalhou manhã, tarde e noite. Então eu quase não via ela. E de todo mundo olhava pra mim e falava: Você tem que saber o inglês porque tua mãe é professora. Você tem que saber, você tem que falar e não sei o quê. E me criou um bloqueio tão grande com o inglês que eu tinha raiva de inglês. Raiva, mas raiva assim. E daí eu fui estudar numa escola em outra cidade. E tinha uma professora que me perseguia, sabe? Justamente por minha mãe ser aham. professora, ela queria que eu soubesse tudo. Eu criei mais raiva ainda do inglês. Falei, eu nunca vou aprender. Eu odeio inglês. E imagine pra minha mãe escutar isso. Sim. Que eu odeio inglês e tal. Daí eu falei assim, mas eu preciso saber. Né? Eu preciso aprender pelo menos o básico, né? Tipo, fui fazer um curso lá em União. Fiz o curso, uma escola de inglês. Gostei.
Assim, não falo, mas entendo bastante. Bastante não, entendo básico. Sim. Tipo, você me der um texto assim pra eu. Uma conversa assim, eu vou pela dedução, assim, sabe? Então já desbloqueei um pouco, sabe? Sim. Mas eu acho que é só na prática, mas eu gostaria muito de ver como seria eu pedindo as coisas, porque seria muito engraçado, porque eu levo tudo na esportiva, sabe? Eu não fico, ai, bravo, isso aqui. Eu acho que eu ia dar muita risada. Mas é tranquilinho, eu falei, você sabendo do básico, você consegue se comunicar pro básico, né? Aham. Eu perguntando onde é o banheiro, ele vendo que eu perguntei onde é o quarto. Tudo bem? Né? Mas vai muito da prática. Eu falei, embora eu sempre fiz curso de inglês e sempre estudei inglês, falei, muita regra você não vai usar no dia a dia. Você vai Aham. usar, né? Então isso influencia muito na prática. Mas e uma coisa que, tipo, um curso de inglês ensino, que às vezes na escola a gente muitas vezes não aprende, porque infelizmente eu nunca tive aula com a minha mãe. Nunca. Infelizmente, porque quando eu estudava aqui, eu dava aula no interior. Então, Então, daí não deu certo a logística. aham. Mas assim, eu vejo que, tipo, a gente aprende aquele Hello, how are you? Fine, thanks. And you? Só que numa conversa você não vai falar assim. Sim, Então, tipo, acaba que a gente aprende muita regra, sim. sendo que no dia a dia você não vai, tipo, falar ali Aham. tudo. É esse que eu percebo também, que falta essa prática. Aham. Só que também é complicado porque nem todo mundo tem interesse em aprender, né? Exatamente. Por isso que é bom esse negócio do curso, né? De Sim. curso. Então, é, tem algumas regras ali que vão ser complicadas, porque tem, né? No português também tem. Mas tem que focar na prática. Eu penso assim que muita coisa, às vezes nos cursos, eu não falava por medo de falar errado. Mas eu tinha que ter falado, mesmo que estivesse errado, porque você vai treinando, você tem palavras que são muito parecidas, né? Então, às vezes, uma pronúncia já vai mudar o sentido. Que teve coisas que eu falei errado que depois me corrigiram que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci essa diferença. Então, como que a prática, como que você tentar falar, né, vai influenciar no teu aprendizado. Eu tenho uma amiga que tá morando na Nova Zelândia agora, e ela falou, eu vou perguntar pra você se aconteceu alguma coisa assim. Que lá ela falava assim, I don't speak English, né? Tipo, eu não sei. E daí as pessoas falavam, não fale que você não sabe. Você tá aprendendo, você tá Sim. tentando. Alguém já chegou e falou assim, não, tipo, ou você nunca falou, eu não sei falar inglês. Pior que nunca falei assim que eu não sei falar inglês. Eu falava assim, é, por favor, fale um pouquinho mais devagar. Né? Aham. Please speak slowly. Porque daí a gente consegue, né, entender. Uhum. Porque eles chegam falando pra você, igual a gente está falando aqui, né? É muito rápido. E falando um pouquinho mais devagar, você já consegue assimilar. Aí tem coisas que você não vai saber, porque a gente não sabe todas as palavras, mas pelo contexto você vai deduzir. Então, né, tem que. E você fez a tua host family? Host family não. É host mother. Ah, lembrei. Host mother, isso. Experimentar alguma coisa aqui do Brasil? Tipo, Sim. brigadeiro, pão de queijo, sei lá se ela já tinha experimentado. Sim, eu fiz vários jantares lá. E nesses jantares eu sempre fazia alguma coisa brasileira. Então eu fazia o estrogonofe e fazia o brigadeiro Uhum. de sobremesa. Então numa vez, né, teve uma vez que foi só eu e ela, daí eu fiz o brigadeiro, ela gostou bastante. Eu fiz o brigadeiro e fiz o beijinho. E daí ela já gostou. E depois, no aniversário da mãe dela, ela pediu pra mim fazer brigadeiros pra levar também. Daí eu fiz brigadeiros e levamos. Daí teve um dia que no aniversário de uma amiga dela, também fiz brigadeiros. Daí elas adoraram os brigadeiros. E começaram a pesquisar as variações do brigadeiro. Então elas encontraram brigadeiro de café, brigadeiro de pistache. E na última despedida que eu fiz lá, eu fiz todas essas variações de brigadeiro. E elas amaram. Que legal! Mas é legal, como você foi conhecer a cultura deles, né? Porque é bem Sim, diferente. É legal também levar a nossa, né? sim. Tipo, Uma comidas. troca de cultura, né? Porque, por exemplo, ela nunca veio pro Brasil, né? Sim.
Mas aqui, a nossa culinária, tipo, a nossa culinária que eu digo assim, eu não sei, é muito nada do Nordeste, na verdade. Sim. Pouca coisa, experimentei açaí esses dias. E o açaí não tem nada a ver com sorvete. Você acredita? Já experimentou açaí? Açaí? Eu já experimentei, mas não, o açaí não. Mas eu não O curto também. sorvete. O sorvete é doce. O sorvete eu já É, experimentei. então, ele tem, tipo, igual. Ai, tem gosto de terra, não sei o quê. Não tem nada a ver com o açaí que o pessoal come. Porque o açaí que o pessoal do Pará come, eles comem com farofa? Farinha. Com farinha. Não tem nada a ver. Tipo, e tem. Igual a gente tem muita coisa aqui no Brasil que às vezes a gente mesmo não conhece, imagina Sim. eles. Pois é. Então, eu quando eu fui fazer, né, a comida, eu pesquisei bastante, porque, por exemplo, tem a feijoada. A feijoada diz que é muito característica aqui do Brasil. Só que eu não gosto. Então eu falei, por que que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto? Daí Também não gosto. eu fiz o, o estrogonofe Aham. e fiz o brigadeiro. E que gostaram bastante. Aí no último dia da minha despedida também eu fiz pão de queijo. Ai, pão de queijo é muito bom. Nossa, pão de queijo não tem como. Sim. E daí elas Agora, amaram. a gente sempre faz, tipo, uma dinâmica assim, mas nem sempre é fácil. Então, o chocolate já é teu, tá? Ah, muito obrigado. Antes disso, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Se não esqueça. E também obrigada a todos os nossos patrocinadores. Eu quero que você conte um perrengue que você passou lá. Porque alguma coisa deve ter passado, né? Ah, teve vários. Então conta 2 pelo menos. Deixa eu classificar isso aqui. É, perrengue. Ou pode ser até o perrengue, tipo, na conversa, assim, que você achou que tava falando uma coisa e tava falando outra. Ou alguma situação que aconteceu, não sabe É, pegar o ônibus, sei lá. do ônibus teve bastante, porque eu pegava dois ônibus sempre, né? Então eu pegava um ônibus que ia da minha casa até o centro e do centro até a escola. E o ônibus passava, tipo, 7h10, por aí. O primeiro, né? Hum. Daí o segundo eu pegava 7h45. Então tinha esse intervalo, né, pra mim pegar um e descer e pegar outro. Teve um dia que eu peguei e saí meio atrasado de casa. E depois de um tempo, depois de uns 2 meses, eu já tinha pegado a linha dos ônibus. E saí correndo de casa e falei, nossa, mas eu perdi o ônibus que eu ia pro centro. Mas, né, eu vi lá, falei, mas eu acho que o número 11 também vai pro centro. Peguei e entrei. Aliás, logo depois já chegou o número 11. Entrei no ônibus e fui. Até o momento estava indo tudo certo, porque a gente estava indo no mesmo caminho. Depois ele começou a fazer um caminho diferente. Normal, né? Uma rota diferente. E foi para um lugar que eu não conhecia. E não conhecia, e isso foi um dia depois das férias de primavera que nós tivemos. E daí eu falei, vou descer aqui, depois eu vejo o que eu faço. Aí o primeiro ponto que deu já, eu peguei e desci. E um local totalmente diferente, bem retirado da cidade. Tipo, era um Tava lá bairro. fora já no. Aham, é bem discreto, né? E eu fiquei preocupado, né? Eu desci lá né? E agora? E agora, pra onde que eu vou, né? Falei, vou voltar pelo lugar que eu vim, né? Mas era longe e eu já não tinha certeza onde que era. E peguei e comecei. E não tinha internet. Eu não tinha uma internet móvel, né? Aham. E comecei, eu tinha o meu chip, mas não tinha. Não sei se não tinha crédito, o que que era, mas eu não tinha como ligar. E daí, peguei e lembrei que o chip que eu tinha, ele tinha plano de SMS. Que lá a gente usa muito SMS. Eles não usam WhatsApp, eles não usam Instagram. Eles usam SMS e Facebook. E Snapchat, as principais. É verdade, né? Snap. E daí eu peguei e mandei mensagem pra uma intercambista também lá, que estava lá. E falei, viu, mandei mensagem pelo SMS e ela não respondia. Agora, né? Sei que falei, vou ficar atrasado mesmo hoje, não vai ter jeito, vou perder a primeira aula. E comecei, sabe? E comecei a correr, depois eu cansei. Falei, compensa mais. Daí comecei a fazer umas quebradas
e saí na avenida principal. Nossa, que Falei, sorte! opa, já estou, Já tá localizado já me ali, pelo menos. localizei. Daí saí na avenida principal, daí peguei, tive que esperar o ônibus, veja, não queria me atrasar, me atrasei Aham. igual. Peguei aquele ônibus, daí fui pro, fui pra escola. E também teve outro, que quando você agora falou de ônibus, esse aqui foi pior. Porque esse aqui foi nos primeiros dias que eu cheguei lá. Acho que deu acho que umas 3 semanas. E me convidaram pra gente ir num parque. Alguns intercambistas. Fomos no parque, era um sábado, saí de casa cedo. E falei pra minha host, falei, eu estou saindo, vamos no parque, no The Forks. E volto à tarde. Tá bom, né? Porque eu tinha essa liberdade de sair quando eu quisesse. Daí, fomos no. Nos encontramos lá no parque. É, andamos patinamos, né, no gelo. E daí depois almoçamos e o pessoal falou assim, viu, vamos no shopping? E tinha um shopping que era do lado da minha casa, que era um dos maiores, e tinha um que era do outro lado da cidade. No qual que nós fomos? Do No outro outro lado lado da da cidade. cidade. E daí como a gente estava ali num grupo, eu peguei, fomos, e eu não reparei no caminho que eu estava indo. E isso já era por volta das 4 horas da tarde, no inverno, então lá Já anoitece teve mais mais cedo. cedo. Fomos pro shopping e daí pegamos 2 ônibus também. Quando chegamos lá era quase 5 horas e o shopping fechava às 5. Nossa, que cedo. Ah, É, porque, sim, né? no inverno normalmente fecha mais cedo. Chegamos lá, ficamos lá um pouco, fomos em algumas lojas e daí a gente teve que voltar, né? Eu estava fechando. E daí eu fui ver o meu ônibus. Era fazer 3 semanas que eu estava lá e não estava por dentro das linhas. E na hora do ônibus, a maioria dos amigos que estavam comigo era no ponto do lado do shopping. E o meu não era ali, era em outro ponto. Novamente, sem internet. Daí no shopping ainda vi mais ou menos onde que era, mas eu sou péssimo para localização. Até aqui eu sou em Rebouças, eu não é Eu mais também. difícil para me localizar. Quem dirá lá? E falei, então tá bom, né? Daí perguntaram, você consegue? Falei, claro que eu consigo. Eu não vou, né? Eu dou um jeito, mas eu consigo. E comecei a procurar o ponto, que tinha, nem sei que número que era. Comecei a procurar e daí quando começou a anoitecer, um frio e vento. E não achava o ônibus, não achava o ônibus, não achava o ponto. Quando vim, encontrei uma mulher. Daí perguntei em inglês pra ela. Falei, gente do céu, eu já estava meio nervoso, né? Uhum. Perguntei pra ela, ela me direcionou, mas falou, siga aqui, vira na esquerda. Tá bom. Né? Localização, né? Nesse momento eu queria que eu tivesse. Uhum. Mas eu fui no rumo. Eu vi um ponto de ônibus com uma mulher. Falei, mas é nesse mesmo que eu vou parar. Falou, viu, esse ponto vai pro centro? Ela falou, vai. Então eu vou ficar aqui. Você vê pra mim. Ela estava com o celular. Eu falei, você vê pra mim qual ônibus que vai? Ela falou é, número 12, número 14, alguma coisa assim. Ah, falei, então vou esperar aqui mesmo. Daí começamos a conversar. Daí ela era da. Ela falava espanhol. Uhum. E daí ela me. Nossa, que Ela sorte! me guiou ali, me localizou. Mas já era 6 horas. Eu estava correndo naquele frio. Com medo, não consegui voltar embora. E daí o ônibus demorou. Eu cheguei lá às 6 horas, o ônibus iria passar às 6h45. Eu me lembro que eu fiquei um tempão esperando. Eu tentando mandar mensagem pra minha host, né? Sem internet. Eu mandei um SMS pra ela ainda. E Certo, ela já preocupada. daí peguei, mandei um SMS, daí ela falou que estava saindo. Ela demorou a responder. Porque daí não tinha rede também, né? Aí fui pro centro e não achava o ônibus pra mim voltar embora, né? De novo, perguntei pra alguém no qual ônibus que eu conseguia chegar no Polo Park, que era o meu ponto de referência, né? Uhum. Onde é que eu moro? No Polo Park, que era o shopping que tinha do lado da minha casa. Resumindo, cheguei em casa, era 8 horas. Saí de lá
Oi, Aqui seria umas 10, não. por aí. É, né? Saí de casa pelas 9 e cheguei 8 horas em casa. Meu Deus do céu. Aquele dia foi um sufoco. Daí teve vários erros também na pronúncia de palavras, né? Uma vez eu pedi café, daí a minha host olhou pra mim e deu risada porque tem uma diferença do coffee e do cough, que é tosse e café. Uhum. Ai, teve várias coisas, assim, sabe? Porque em relação à pronúncia. Mas de perrengue foram esses, assim, que. Nossa, Ah, mas foi. você foi tenso, né? Falei, só que falta não conseguir chegar em casa, né? Ficar perdido aqui ainda. Ui, imagina. Não, E mas já. no nervosismo, nem o inglês funciona, né? Aham, mas ainda bem que quem tem boca vai a Roma, né? Sim. Mas eu já ia dar uma tremida na base também. Porque você tá nervoso, você tá numa cidade, num país que você não conhece nada, E era né? fazer 3 semanas que estava lá. Então. Então, eu não conhecia bem ainda essa questão dos ônibus. Daí depois, nos últimos meses, nossa, eu ia pra onde eu queria, sabe? Aham. Ter ônibus. Daí vai. Você vai pegando confiança, né? Sim, aham. Mas assim, eu espero que você volte no nosso canal, conte mais histórias, porque a gente gosta de histórias. E eu quero agradecer por você ter vindo, contado um pouquinho sobre você, sobre como foi seu intercâmbio, né? Como surgiu tudo isso. E eu gosto de finalizar com perrengues, então obrigada por contar seus perrengues pra gente. Mas faz parte, pra mim tudo né, sempre tem ali os. Então sempre tem ali algumas coisas que acontecem, mas depois vira história, né? Exatamente, falei- você fica lembrando, é legal, né, de Aham. lembrar. Falei na hora ali, só quem passou sabe, né? Mas depois de dar risada. E você 15 anos na época, né? 15 anos na época. Na época, né? Na época, faz 2 anos. Não, sei, é que você não tem cara de ter 17, você parece um pouco mais velho. É que você é professor, Os gente. meus alunos dizem isso sempre. Aham. E também agora, 4 de agosto, daí 18. Falta pouco. Então já tá aí já. Tá pouco. Mas obrigado, Gabriel, por. Ai, desligou. Por vir participar do nosso canal. Espero que você retorne na sua próxima viagem. Sim. Não, retorne antes, né, pra cá. E sucesso na sua vida. Eu que agradeço pelo convite, né? Pelo reconhecimento. É muito bom relembrar esses momentos, relembrar essa experiência que foi de grande valia para minha vida, porque me trouxe muitos ensinamentos e foi uma coisa inesquecível. Que experiência que eu pude viver. Seria muito bom se mais pessoas tivessem essa vontade. E falei assim, ainda o que é mais legal ainda é porque eu tudo isso que eu vivi lá foi fruto da minha dedicação, do meu empenho que eu sempre tive pela escola, pelo estudo e ainda tenho. Porque é uma coisa que eu zelo muito. E é o lugar, é a área que eu quero seguir. Então eu sempre me dediquei muito, porque eu sempre tenho comigo de que se eu vou fazer bem feito. Então eu não faço coisa pela metade, não faço coisa mal feita, né? Porque tudo uma hora vai ter o seu reconhecimento ou não, né? Não, mas sempre tem. Sim. Uma hora Não, eu chega. digo assim que tudo que você faz, seja de ruim, uma hora vai ter a consequência, né? Vai ter as consequências. Então, eu falei, eu vivi tudo aquilo. Você colhe o que você planta. Sim. E graças à minha dedicação, ao meu empenho, e claro que isso nem sempre é fácil, né? Eu falei, nesse processo, você abre mão de muita coisa, você deixa muita coisa de lado, mas Pra focar nos estudos. Mas vale a pena. Vale a pena. Sim, falei, ainda vale a pena, né? Porque eu falei, eu tenho muitos objetivos ainda, e eu sei que só tá no começo. Só está no começo. Falei de grandes coisas ainda. Agora que você vai começar, tipo, você já viveu muita coisa, mas agora você vai começar a viver. Sim. Porque terminou o ensino médio, a formação, você vai ver. Daí é só pra frente. Sim. Ou pra trás, depende do... Mas como você tá plantando o bom ali, você vai colher o bom, sim, né? Agora se depende... Fica a dica, alunos. Sim. Mas geralmente quem tá em formação de docentes é focado. Obrigada, galera, que assistiu até aqui. Deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que assistiram. E nos vemos, né? Nos vemos por aí. Sim. Beijo. Tchau, tchau.